E aí galera, eu sou o Luiz Otávio e estamos começando mais um Enterrados Vivos podcast, terror até a tampa do caixão. Hoje o nosso tema é um tanto quanto polêmico, né, dentro da comunidade do terror. Vamos falar de terror analógico, que é o mais novo subgênero do terror, né? E eu tô aqui, é claro, sempre ele, né, uma honra enorme, Jonas Arnone. Como é que estamos nessa segunda-feira de gravação, né? E como é que foi mergulhar nesse subgênero relativamente novo? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Arnone e, cara, foi interessante, né? Os filmes, assim, com baixíssimo orçamento, muita vontade, fé e fitas VHS sendo assistidas. Eu acho que a gente pode resumir assim. É isso aí, então. Eu vou começar contando um pouco a história do terror analógico, porque é um negócio que o pessoal não entende muito bem o que é, o que significa, né? E, bom, tem várias interpretações, mas vamos começar falando das influências dele. Primeiro a gente tem que voltar lá para os anos 70 e 80, com filmes como o Videodrome, que é do Cronenberg, né? Que é um dos diretores mais prestigiados do universo do terror, né? E o Poltergeist também, que eram filmes que já tratavam a mídia analógica como esses canais de algo sobrenatural ou do medo, né? Esses filmes não são do gênero, mas são o que formam uma parte da base estética dele. Acho que é seguro falar que as raízes do analog horror estão por aqui, né? Além de, claro, algumas experiências reais, como o incidente do Max Headroom, que foi quando um hacker sequestrou um canal de televisão nos Estados Unidos e colocou uma imagem meio perturbadora lá de um boneco que fazia parte de um seriado que eu não lembro qual é. E teve outros casos também bem parecidos de sequestro de sinal de televisão, né? E outra influência bem clara são as creepypastas, né? Pra quem não sabe o que é creepypasta, eram contos de terror que surgiram na internet durante os anos 2000 e eles sempre focavam em atacar a nostalgia das pessoas. E durante esse boom, talvez vocês conheçam pelos nomes, tipo, tinha muita creepypasta, episódio perdido de tal série, por exemplo, episódio perdido do Chaves, episódio perdido do Bob Esponja. Vários episódios perdidos de diversos desenhos, que claramente é uma coisa que vai de encontro com o terror analógico, o porquê a gente vai explicar daqui a pouco. Mas nenhuma creepypasta influenciou tanto o terror analógico quanto aquela creepypasta dos Backrooms, que, caso vocês não saibam, que é uma das maiores creepypastas da história, que, enfim, é como se existisse uma realidade paralela, onde as pessoas caem lá por, sei lá por qual motivo que as pessoas caem lá, mas são o que a gente chama de espaços limiares, que se tornou um termo muito ocorrente na internet nos últimos anos. Espaços limiares são basicamente esses espaços vazios que evocam nostalgia nas pessoas de uma maneira meio sinistra, assim. Por exemplo, imagina a escola que tu estudou quando tu era pequeno, só que ela tá totalmente vazia e com uma iluminação muito estranha ou muito escura, entendeu? Isso, só de imaginar, a gente já fica um pouco arrepiado, né? Então, isso basicamente são o que são espaços limiares, e é basicamente com isso que o terror analógico trabalha. E além disso também tem uma influência bem clara do terror found footage, até mesmo porque tem uma questão de definição, né, quando a gente fala de mídias, e muita gente inclusive diz que terror analógico é um subgênero dentro do found footage, o que eu acho uma bobagem, já que a maioria desses filmes podem até serem filmados com uma estética parecida, mas não tem um enredo onde um personagem tá segurando uma câmera e filmando todas essas coisas. E, enfim, quando que foi criado esse gênero? Em 2015, quando um cara chamado Chris Straub criou uma série chamada Local 58, Local 58, no canal do YouTube dele, que tinha uma estética de televisão nos anos 80 e 90, e a partir daí surgiram outras como The Mandela Catalog, Gemini Home Entertainment e outras muitas que surgiram. E foi o próprio Chris Straub quem batizou o gênero, e aí que a gente tem um problema, né, que a gente vai acabar discutindo depois. Agora eu queria perguntar pro Jonas, porque isso se tornou uma polêmica em relação aos anos, né? Existe muito puritanismo em relação a isso. Qual que é a tua definição de terror analógico? Então, eu definiria terror analógico como esse terror que se utiliza bastante da estética das mídias mais antigas, assim, sabe? Eles usam tanto a forma tecnológica dessas mídias mais antigas, como VHS, fita cassete, próprio DVD mesmo, assim, como fundamento da história e da estética, né? Especificamente desses filmes aí. E eu acho que é uma bobagem, assim, dizer que seria um
um nicho do found footage, porque além do que você falou da questão de não ter ninguém segurando uma câmera e filmando tudo ali que tá acontecendo, mas também que o found footage ele tem a pretensão estética de ser um mais jornalístico, assim, né? Do ponto de vista do personagem. Já o terror analógico, ele não tem muito a ver com isso, né? Ele se utiliza dessa estética pra contar a história que ele quer contar, entendeu? Eu acho que eles se diferenciam principalmente nessa questão aí mesmo. Eu tenho uma definição diferente, mas tudo bem. Mandei. Só pra deixar claro, assim, pra mim, terror analógico é basicamente um terror digital, né? Como, por exemplo, a gente lembra do Pulse de 2001, a gente lembra do, sei lá, da Bruxa de Blair, sabe? Só que existe um foco nele que pra mim é intrínseco, que o foco é na corrupção de nostalgia, que tem uma atmosfera de ameaça que não é muito literal. Como assim? Eu acho que mídia analógica, né, como por exemplo fitas VHS, né, que eu acho que é o exemplo mais prático, nem sei se eu tenho outro exemplo pra falar, né, mas eu acho que mídia analógica em si, pra mim, não pode traçar os limites de um gênero, porque isso é apenas um elemento, né, é um tipo de técnica e não é uma característica de um gênero. E muita gente argumenta, e aí voltando ao criador do gênero, Chris Straub, que as mídias analógicas são obsoletas e são cruciais nessa criação de atmosfera. E eu acho essa frase muito errada, embora eu entenda que ele só esteja tentando proteger o gênero. Porque hoje em dia existem muitas mídias digitais que já são obsoletas. E a palavra obsoleta não quer necessariamente dizer que algo entrou em desuso, mas sim algo que está fora de moda. E uma TV de 2014, por exemplo, pode ser sim obsoleta, e isso é uma mídia digital. E, bom, e definitivamente pode gerar nostalgia para muita gente, né? Inclusive, alguns dos filmes que a gente vai falar usa mídia digital, e em mim, pelo menos, evocou esse sentimento de nostalgia corrompida. Então, mas eu acho que é diferente, porque você citou os filmes ali como Pulse e Bruxa de Blair, né? Eu acho que eles são diferentes porque são filmes que eles estão trazendo tecnologias incipientes ali, né? Tecnologias que estão nascendo e estão usando essa tecnologia para contar uma história de terror, né? São tecnologias novas ali que, tipo assim, pô, abrem um mundo inteiro de possibilidades ali para as pessoas. Eles pensam assim, pô, tem lados positivos dessa nova tecnologia e tem lados negativos, né? Eu acredito que esses filmes, eles focam nessas possibilidades muitas vezes sombrias, né? Das coisas que podem acontecer nessas tecnologias. Já o terror analógico não, né? Ele usa dessas mídias obsoletas ali para evocar nostalgia, como você falou, mas também para criar toda essa atmosfera desse mundo meio etéreo, assim, né? E eu acho que eles se diferem porque são basicamente tecnologia antiga e obsoleta mesmo ali, né? E, tipo assim, vamos reviver coisas do passado, porque o passado não é muito legal e a gente tem essas fitas aqui que ajudam a gente relembrar disso, sabe? Enquanto esses outros filmes, eles colocam tecnologias novas e pensam novas possibilidades de terror e coisas sinistras que podem acontecer. Eu acho que eles se diferem nesse sentido aí. Não, sem dúvidas. Eu concordo contigo. Eu acho que Bruxa de Blair não pode ser considerado terror analógico nunca, né? Muita gente classifica, tipo, esse tipo de filme, Bruxa de Blair, o Ghostwatch, como um terror analógico retroativo, sabe? Só que, bom, agora eu posso até ser um pouco purista, apesar de ter criticado os puristas antes, mas pra mim nada disso pode ser considerado, porque pra mim é um argumento completamente anacrônico, e esses filmes não trabalham com nostalgia, porque eles foram feitos durante essa época que o pessoal gravava fita de VHS de fato, né? Eles não estão tentando evocar nenhuma nostalgia, porque naquela época era o que eles tinham. E além disso, eu acho que o terror por si tem que ter um certo pacto com o espectador, e ele pode ser o que não é numa subjetividade de um indivíduo, mas não quando classificado de uma maneira geral, né? Então, existe uma resistência muito grande dentro da comunidade, né? Dessas pessoas que acompanhavam esses youtubers antigos que criavam esse terror analógico com os filmes, por exemplo, da Jane Schoenberg, que a gente vai falar dos dois filmes dela, né? O We're All Going to the World's Fair e o I Saw the TV Glow, né? Que aquelas pessoas, se tu falar pra eles que isso é terror analógico, elas vão, sabe, elas vão te xingar. Mas isso pra mim é um puritanismo completamente bobo, é gente que tem ciúme do gênero, sabe? Isso é um negócio até bem comum, sabe? Quando, tipo, isso aconteceu com Dexter ultimamente.
ultimamente, aquela série, sabe? Dexter foi uma série que ficou famosa de novo agora. Não sei por qual motivo, mas tinha muita gente falando, porque eu vi Dexter primeiro e vocês não têm direito, sabe? Porque essa série é algo assim, sabe? É um filme muito idiota. E eu acho que é isso que acontece com os fãs de terror analógico. E eles não respeitam essa expansão que o gênero deles tá tendo, né? Que é a expansão para as mídias digitais, que acontece o tempo inteiro, sabe? Porque, enfim, para mim o gênero é isso. O gênero é evocar uma nostalgia e corromper ela e fazer tu sentir medo na base disso. Aí esses filmes da Jane Schwartzberg, né? Que a gente vai falar, né? Infelizmente para essas pessoas, ficariam de fora nessa definição de terror analógico, onde são apenas fitas VHS e esse tipo de coisa, sabe? O que eu acho uma besteira, porque isso é apenas um meio de filmagem, né? Não é uma maneira de contar a história, sabe? Exatamente. Sim, eu, no primeiro momento, assim, eu acho que eu concordaria com essas pessoas, assim, sabe? A primeira impressão que eu tive foi também de que, assim, pô, isso aqui não é tão, assim, terror, principalmente questão de terror, sabe? Mas, assim, o tempo foi passando, depois que eu assisti os filmes, eu comecei a repensar, né, sobre essas questões de, pô, será que é terror mesmo ou não? E achei que, na verdade, é bem válido, né? Porque, igual você tá falando, constrói uma atmosfera de nostalgia e corrompe ela, assim, sabe? E cria essa atmosfera toda etérea e tal, vai bagunçando ali. É um pouco mais súbito, né? Não é tão direto assim, igual em outros filmes como o Landlocked, por exemplo, né? Ou no Esquina Marim, que a gente vai comentar aqui. Mas eu acho que se você pensar um pouquinho ali, ter um pouco mais de boa vontade, os filmes da Jane Schwartzberg também fazem parte aí do terror analógico. É isso aí, então. Hoje a gente vai ter algo inédito no nosso programa, que pela primeira vez só um dos dois membros viu um dos filmes, né? Por questões... Como é que eu posso falar, Jonas? Por questões de que eu não consegui piratear um filme e tu conseguiu, não é mesmo? Tava bem difícil de achar o filme aqui, mas eu usei um VPN de graça mesmo. Entrei lá no Hulu dos Estados Unidos. Hulu ou Pluto, não lembro, acho que foi o Pluto. E consegui assistir o filme lá de forma clandestina. Lembrando que nós não incentivamos a pirataria, tá? Mas esse filme não tem onde achar, então não tem o que fazer, né, pessoal? Eu quero apreciar a tua arte, mas tu tem que dispor a tua arte para que eu possa apreciá-la, né? Jonas, fala um pouquinho do Landlocked, então, porque eu não vi ele e eu só... e eu vou só ficar ouvindo tu falar agora, porque eu não sei o que fazer nessa parte, né? Então vamos lá. Landlocked é um filme de 2021, dirigido pelo Paul Owens, né? E como o filme é impossível de ser acessado aqui, eu vou contar um pouco da trama dele com spoilers aí, tá? Desculpe quem tiver interessado para assistir, mas vou ter que contar. Então a história começa com um rapaz, né? Que ele morou por muito tempo numa casa e o pai dele pede para ele fazer uma promessa de que quando ele morresse, eles teriam que demolir aquela casa ali em menos de um ano. É a promessa que o pai dele pede pra ele fazer. Ele fala assim, não, beleza então, pai, eu vou cumprir essa promessa aqui, vou juntar meus irmãos quando você morrer aqui e a gente vai dar um jeito de demolir essa casa. Acontece que essas coisas acabam acontecendo, né? O pai dele morre e ele acaba voltando pra antiga casa dele lá, que ele jurou que ele ia dar um jeito de demolir. Aí ele chega lá, ele começa a se ambientar naquela casa dele lá com os irmãos. E aí, nesse momento que ele tá se ambientando lá, conversando com os irmãos dele, trocando uma ideia sobre as coisas que eles já viveram ali, né? Relembrando um pouco do luto deles ali, também com o pai deles, né? Que eles estão muito tristes. Ele acaba encontrando uma câmera antiga, né? Nessa câmera antiga tem várias fitas VHS, né? E conforme ele vai olhando ali na câmera, ligando a câmera na TV, ele vai relembrando cenas do passado dele. Nem lembrava que tinha vivido, outras coisas ele lembrava e fica meio com trauma, né? E ele vai começando a reviver tudo isso daí. Ao mesmo tempo, essas coisas que ele tá assistindo ali na televisão e na própria câmera, elas começam a se transportar para o mundo real. Acaba se misturando o que é memória e o que tá acontecendo ali de verdade, né? O personagem ele vai perdendo um pouco desse senso de realidade ali conforme ele vai se apegando às memórias, né? E ao luto e revivendo todas essas situações. Até o momento que aparece o fantasma do que ele acredita que é o fantasma do pai dele ali, ele começa a aparecer pra ele, começa a pegar as fitas na mão, começa a aparecer pra ele ali pela lente da câmera, né? Ele até pergunta pro irmão dele se as coisas estão acontecendo de verdade ali, o irmão dele
fala que não, que é tudo coisa da cabeça dele, né? Aí a trama do filme vai se passando, né? É uma trama bem simples. Aí no final do filme, assim, ele acaba escutando um barulho numa tubulação da casa lá, né? E aí ele acaba entrando nessa tubulação pra ver o que tá acontecendo ali. E aí, conforme ele entra na tubulação ali, ele começa a ir mais fundo dentro da casa. Ele vê os irmãos dele ali por uma parte ali meio que de um encanamento ali mesmo. Começa a ver os irmãos dele reassistindo aquelas fitas ali também, né? Ele fica meio em choque assim, mas continua seguindo o barulho, né? Aí quando ele chega no final do barulho, ele encontra uma sala antiga ali, né? Em que o pai dele tá lá naquela sala antiga, o pai dele morto, né? Tá lá naquela sala antiga e ele começa a reassistir todas aquelas fitas ali numa televisão junto com o pai dele, e o pai dele começa a conversar com ele fica muito chateado, né? Fala que sente falta do pai dele, e aí ele começa a escutar um barulho, né? E aí nesse barulho que tá acontecendo ali, ele começa a perceber que a casa tá sendo toda demolida ali, né? Como ele tinha jurado que ele ia fazer, e ele tá preso ali com o pai dele dentro daquela sala e não consegue sair, só que ele não fica em choque, não tenta sair, né? Ele simplesmente aceita e fica feliz de estar ali com o pai dele. E nesse momento, sim, o filme acaba e ele acaba morrendo ali, soterrado pela demolição da casa. É um filme que foca bastante nessa questão do luto, né? De como o luto ele fragiliza as pessoas e como a perda de alguém querido faz com que a gente saia um pouco da realidade mesmo. E a gente se coloque em um estado de fragilidade e acaba perdendo a noção ali, né? E a vontade de fazer as coisas e do que é realidade mesmo, do que tá acontecendo. As coisas vão acontecendo durante a nossa vida, a gente começa a não entender o que tá acontecendo ali, mas tem que continuar, né? E acho que esse filme retrata bem essa questão aí. Ele é bem simples, assim, uma trama bem lenta, bem arrastada. 1h30, assim, pra contar essa história simples e acaba ficando bem chato nesse sentido, né? A fotografia também não é nada demais, os aspectos técnicos não tem nada de muito interessante ali. E a princípio eu acho que seria isso, né? Ficou alguma dúvida aí? Não, até mesmo porque eu não olhei o filme, né? Senão eu teria várias dúvidas. Só que o que a gente tava comentando antes desse final, né? Que tu me falou antes, que eu acho bom comentar, né? Porque o final desse outro filme que eu vou citar é um dos mais estranhos de todos os tempos, que é aquele filme Lembranças, acho que é 2011 por aí, com o Robert Pattinson, que é um filme de romance normal e tal. O casal ali, o pai dela não aceita ele, e aí tudo acontece e tal, os dois ficam juntos, no final do nada ele tá na Torre Gêmea no 11 de setembro e ele morre lá do nada, assim, completamente deslocado da história. Mas esse é o único comentário que eu tenho pra fazer então, mas vamos falar então dos filmes que nós dois vimos. Vamos nessa, espero que eu tenha conseguido passar a trama aí pra vocês. Assim, momento diferente, né, do podcast, onde só uma pessoa comenta. Primeiramente, né, eu queria mandar um recado pro pessoal que é purista do gênero, que, né, a gente vai falar dos 4 filmes mais mainstream que tem do gênero, tá? E que, em maioria, nem são considerados parte do gênero por alguns de vocês, mas paciência, né, pessoal? Esse episódio claramente não é pra vocês, então vocês podem voltar pra toca de vocês, né, seus ratinhos. Seus ratinhos me pegou. Tirando isso, vamos começar falando de We Are All Going to the World's Fair de 2021, dirigido pela Jenny Schoenbrun, que eu vou começar a chamar apenas por The World's Fair, porque o nome é muito longo e eu não quero ficar repetindo isso toda hora, porque eu me enrolo toda vez que eu vou falar. A gente acompanha essa adolescente chamada Casey, que é interpretada pela Anna Cobb, que aceita um desafio online que promete fazer mudanças estranhas acontecerem após um ritual. Qual que é a tua opinião geral sobre esse filme, Jonas, primeiramente? Então, eu gostei bastante desse filme. Eu achei que ele traz bastante coisa nova, assim, pro gênero mesmo, sabe? Ele tem a questão da internet ali, né? Presente, o mundo conectado, assim. Ela tá na casa dela, assim, ela tem internet e telas por todos os cantos. E eu acho que isso ajuda a passar uma sensação de isolamento muito grande, né? Porque é uma pessoa que a gente vê que é cronicamente online ali, tá sempre na internet, tá sempre conectado com o mundo, mas ao mesmo tempo, assim, ela não tem nenhum relacionamento com o pai dela, ou com alguém da família dela, ou com alguém próximo, sabe? Todas as relações dela são baseadas no computador ali, e eu acho que dá uma sensação de
de solidão ali muito fera. Isso foi muito bem construído no filme. Acho que os filmes em geral da Gênia, elas têm esse aspecto de melancolia, assim, sabe? Muito presente, assim. Ela trabalha bastante esse sentimento, carrega bastante, assim, nessa questão de depressão mesmo, melancolia, sabe? Você consegue se relacionar bem com a tristeza que os personagens estão vivendo ali, fica muito crível, sabe? Ela consegue trabalhar muito bem esse sentimento, sim. Por mais que seja um sentimento triste ali, ela consegue trabalhar bem esteticamente isso. Só pra deixar claro aqui, esse filme usa muito o Skype, né? E tu pode me responder, Jonas, se o Skype ainda é utilizado pelas pessoas? Não, o Skype foi desativado no dia 5 de maio, tá? Eu sei porque eu trabalhava com Skype e tive que migrar todos os computadores da empresa para o Teams, que é horrível. Simplesmente o pior aplicativo de todos os tempos. Só que como a gente é forçado a utilizar, a gente tem que utilizar, né? Tu diria então que o Skype é uma mídia obsoleta, né? Diria que o Skype é uma mídia obsoleta e inacessível, né? Basicamente. Já que não tem como mais acessar. E esse filme, ele não fede a MSN 2011? Com certeza. Inclusive, é um dos aspectos mais legais assim, desse filme, essa questão dos personagens, eles, tipo, trocarem, em vez de estar trocando fita, né? Eles estão trocando, assim, mídias obsoletas, eles estão conversando por vídeos postados, assim, tá ligado? Eu acho que traz um aspecto novo, assim, pro gênero muito legal. Achei uma evolução, assim, uma forma legal de utilizar a tecnologia ali. E MSN 2011 não evoca nostalgia, Jonas? Evoca. E já era obsoleto em 2011. E essa nostalgia não é corrompida durante o filme, Jonas? Com certeza. Então, qual o argumento dos ratinhos pra dizer que isso aqui não é terror analógico? Porque não é uma fita VHS? Então, desculpa, eu tô puxando, vendendo meu peixe, né? Mas eu só queria reforçar meu ponto e talvez eu vá fazer isso várias vezes. Porque aquele pessoal do Reddit, né? Do Analog Horror é muito arrogante. Sabia que eles, se tu posta alguma coisa desses filmes da Jane Schoenbrun, eles apagam o teu post, porque eles não consideram? Não acha isso extremamente arrogante? Eu acho, bem ratões mesmo. Tá, então vamos começar a falar do filme agora, porque eu já dei minha ego trip aqui, né? Enfim, falando da Jane Schoenbrun, né? Eu não falei antes, ela é uma mulher trans. E parece que ela coloca muito dessa experiência de gênero dela no filme, né? Ela diz que é um filme muito pessoal e muita gente teoriza que esse filme é sobre disforia de gênero, né? Que, pra quem não sabe o que é isso, é quando tu nasceu mulher, mas tu não se sente mulher, por exemplo, né? Ou nasceu homem e não se sente homem. Porque a personagem se sente desconectada num geral. Ela só fica feliz quando ela tá encenando alguma coisa, né? Por exemplo, aquela cena que ela tá dançando, que parece que ela tá atuando, que ela não tá feliz de verdade. Mas eu, pelo menos, eu não vi elementos que comprovem essa tese nesse filme, apesar de haver esses indícios, assim. Eu acho que muita gente teoriza isso, mas eu acho que ficou muito implícito e isso acabou me incomodando porque, conhecendo um pouco que conheço da Jane Schoenbrun, ela coloca essa pessoalidade dela nos filmes e dessa vez eu achei que não foi tão suficiente, mas eu acho que não estraga a experiência num geral, que pra mim, no fim das contas, serviu só pra eu sentir essa minha nostalgia do MSN, né? O que ficou pra mim de mensagem, tá? Ele ficou como uma analogia a jovens solitários, depressivos, que se sentem completamente excluídos e buscam essa aprovação que eles não têm na vida real, na internet, né? Que é o que a gente vê na protagonista o tempo inteiro, né? Ela se submete a várias coisas, ela fala o nome dela pra alguém que ela não sabe quem é, ela manda vídeos dela pra um cara que é adulto, que é completamente estranho, inclusive isso é algo que eu quero discutir depois. O quarto dela, pra mim, é um dos maiores gatilhos de depressão que eu já vi na minha vida. Isso é inteligente, inclusive, por parte da diretora. Tem esses ângulos de câmera que mostram esse quarto como se fosse o mundo dela, né? E quando ela sai pra rua, parece ser algo muito forçado e ela claramente não se sente confortável. Eu queria saber de ti, Jonas, o que tu entendeu do filme, assim, como mensagem da Jane Schoenbrun? Assim, eu acho que a mensagem desse filme é mais essa questão de você, tipo assim, tá estranhamente conectado com o mundo inteiro e tendo acesso a informações de todos os lugares ali, mas ao mesmo tempo você se sentir profundamente sozinho e desconectado a todos que estão
à sua volta, assim, sabe? Como se só existisse um mundo ali pra você dentro da internet, né? E é uma coisa que nós dessa geração acabamos passando todo momento, né? De sentir que a gente só tem amigos na internet e tal. Eu vivenciei isso e pra mim ficou mais essa questão mesmo, sabe? A Jenny Sherman, eu pesquisei aqui, ela tem 38 anos, então, claro, ela é uns 10 anos mais velha que a gente, mas mesmo assim, ela pegou aquela época do início dos computadores, internet de escada, esse tipo de coisa, né? E o filme meio que remete a esse tipo de coisa, até mesmo porque, tipo, da experiência dela, né, de transição de gênero, eu acredito que o mundo pra ela não deveria fazer tanto sentido. Claro, eu não faço ideia de como é que é isso, mas isso é algo que ela fala muito no outro filme que a gente vai falar dela, mas acho que ela não se sentia confortável com o mundo e muito provavelmente ela ia pra internet em busca de um pouco de aprovação, sabe? Porque no mundo real ela não se sentia tão bem assim, né? Claro, isso eu tô tirando da minha cabeça, mas é porque ela falou que ela colocou muito dela nesse filme, né? Então eu tô tentando tirar uma conclusão disso tudo. Sim, com certeza. Eu acho que o trabalho dela, assim, no geral, pelo que dá pra gente assistir os dois filmes, é que ela consegue expressar bem esse sentimento de não encontrar o seu lugar no mundo, né? E de essa melancolia, né? E de pegar essa melancolia, essa tristeza mesmo e transformar em arte, assim, sabe? Eu acho que ela faz de um jeito muito legal e muito bem feito. Consegue fazer a gente se relacionar muito bem com isso, assim, sabe? Pra mim, tá de parabéns aí a diretora nesse aspecto de fazer a gente se sentir um lixo junto com ela. Exatamente. E eu gosto muito da direção dela, eu gosto muito do estilo dela, assim, que é bem diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto, sabe? Tanto nesse filme quanto no próximo que a gente vai falar. E eu queria também falar sobre o outro personagem que a gente tem contato no filme, né? Que é o tal do JLB, que é o maior mistério desse filme, né? O cara é um adulto, né? Ele pratica lá aquele voyeurismo digital com a nossa protagonista, né? É um homem de meia idade ali e a gente nunca sabe as verdadeiras intenções dele e as coisas sempre ficam tão ambíguas. Isso, inclusive, é uma marca da diretora, né? Coisa muito simbolista mesmo, nada tão concreto assim. Eu até achei no início do filme que o filme ia para um outro lado, mais de envolvendo um predador sexual, sabe? Mostrando os perigos da internet. O filme, no fim das contas, ele não nega isso, mas ele mostra esse JLB mais como um cara solitário que também precisava bastante da aprovação, né? E no final do filme, a gente meio que tem o fim, né, desse jogo, do World's Fair, que a Casey fala, não, que o jogo acabou e o personagem, esse JLB, fica triste. E a gente tem essa parte dele falando que ela foi pro mundo real e tal. E existe uma ambiguidade nesse ponto que a gente não sabe se ela de fato se livrou dessa dependência online ou se é só fingimento dela ou até dele, não sei, sabe? A gente não sabe o que acontece e é um filme que acaba ficando só nos simbolismos e isso me incomoda um pouquinho, assim, talvez não tanto quanto no próximo filme, mas eu não gosto muito desse final tão aberto assim, porque no fim das contas parece até meio preguiçoso pra mim. Eu acho interessante, né? Justamente por subverter, assim, a questão de ser, obviamente, um predador sexual ali, né? Acaba ficando aquela sensação de ambiguidade mesmo, né? De, tipo assim, pô, será que ele realmente... Porque tem um momento que ele dá a entender que ele ajudou ela a não cometer suicídio ali e tal, né? E acaba ficando relatado isso, né? Mas aí, pô, será que foi isso mesmo? Será que eles se envolveram? Será que eles não se envolveram? Entendeu? Aí eu acho que fica legal porque quebra essa expectativa de ser uma parada simplesmente sinistra e maldade pura ali do cara, mas ele sendo retratado como uma pessoa que, apesar de jogar por esse lado de predador sexual, assim, ele é só uma pessoa normal que também sente as mesmas coisas que ela, assim, né? Mesmo que com uma diferença de idade ali, eles têm essa necessidade de serem aceitos ali dentro daquela comunidade, né? Mas que é estranho, né?
Com certeza, muito estranho. É muito estranho, né? E essa ambiguidade meio que te deixa pensando. Claro, eu não sou contra filmes com finais ambíguos. Eu sei que a gente tá lidando com um gênero que as coisas. Eu não sei se existe outro gênero que as coisas são tão longe de ser literais quanto esse. Mas eu não sei, cara. Essa ambiguidade, eu pelo menos um pouquinho mais de concretude, sabe? Eu acho que esse jeito dela de deixar as coisas tão abertas, tão ambíguas assim, eles acabam meio que tirando um pouco da parte boa da experiência de ver esses filmes, sabe? Porque no fim das contas, parece que ela não soube como concluir a história muito bem, né? Embora eu sei que é uma marca da diretora e que isso provavelmente foi intencional, mas não sei, é algo que me incomoda, sabe? Me incomodou nos dois filmes que eu vi dela. Acho que esse primeiro filme ele tem bem esse aspecto de ainda estou tentando entender como fazer cinema, assim, sabe? E eu acho que os problemas decorrem mais disso, sabe? De não sei o que estou fazendo, mas estou procurando alternativa, né? Porque é o primeiro trabalho e tal, orçamento baixo, né? Zero orçamento, basicamente, ali. E uma pessoa procurando, assim, sabe? Como contar uma história. E pra mim isso fica bem claro. E aceitando isso, eu acho que não fica tão quebra de expectativa assim pra mim, sabe? Consegui aceitar bem. Que é uma pessoa ali aprendendo a fazer arte. E eu achei legal. Ah, sim, né? Pensando por esse lado, beleza, né? E dito tudo isso, assim, é um filme com uma analogia bem legal, no fim das contas, né? Como os dois filmes dela são. E eu acho que, claro, com exceção desses meus últimos comentários, eu acho que ela consegue passar muito bem, né? Por meio do terror analógico, as sensações que ela quer passar, né? Que é mostrar a depressão, a solidão, esse tipo de coisa, né? E, bom, e dito isso, eu dormi 2 vezes vendo o filme, tá? Caramba. Eu acho ele muito lento e maçante, mas eu ainda assim gosto dele. Não. Assim, ó, David Fincher, por exemplo, é o meu diretor favorito, assim, né? E Zodíaco, eu amo esse filme. Só que eu acho muito lento e maçante, o que não impede eu de amar ele, né? Caramba. Não, não Mas, falei isso. Não falei isso. como assim? Por quê? Muito lento e maçante, não, pô. Cara, é muito longo, cara. Ah, sim, mas não quer dizer que é lento, pô. Não, tá. Eu falei lento e maçante porque eu tava falando do filme da Jane Schoenberg, assim. Só maçante, então. Não, sim, esse é lento e maçante, tudo bem, mas não. Não. É só maçante o Zodíaco, sabe? Mas não quer dizer que eu desgoste do filme, até mesmo porque eu adoro, tá ligado? Então. Não, sim, eu também não gosto de filme muito longo, assim, de mais que 2 horas e meia, assim, pra mim também não rola. É, Mas lento não, pô. a gente tá falando do Zodíaco agora, só pra ser claro. Aham, tô Tá, falando do Zodíaco. tá bom. Não, mas eu não quero dar opiniões controversas sobre o David Fincher, eu amo ele. Só que falando do filme do World's Fair, eu acho que um pouco mais de terror analógico, né? Que é um filme de terror analógico, como argumentamos antes, né? Eu acho que alguns elementos a mais de terror não fariam mal pra esse filme, sabe? Eu acho que fariam muito bem, inclusive. E ela mostrou que ela sabe fazer isso durante esse filme. Tem uma cena que o rosto da nossa protagonista, ela distorce na tela, né? E fica tipo um bocão, assim, um olho preto, né? E isso me remete muito, inclusive, a algumas creepypastas de videogames, sabe? Tipo Sonic, assim, sabe? Lembrou muito esse tipo de coisa, que era um negócio que eu morria de... E isso mostrou que ela sabe fazer, né? E que ela sabe fazer muito bem, que ela consegue ser efetiva. Então, aí fica a pergunta, por que que ela não é tão intensa o tempo todo, sabe? Ah, beleza, ela quer um filme lento, porque ela quer falar da depressão, mas eu acho que não tem problema em entreter teu espectador um pouquinho mais, com um pouquinho de susto e tal, né? Com certeza. Na verdade, eu achei esse filme um pouco assim mais assustador no geral do que o próximo que a gente vai falar, né? Eu achei que tem essa cena aí da boca dela e tal, aquela cena também que aparece a mensagem do JLB ali no projetor ali, sabe? Eu achei bem sinistro mesmo ali. Pra mim funcionou, mas são poucas cenas, né? Nesse sentido. Só que eu achei mais assustador do que o próximo filme dela ali.
no geral. E qual será que é o próximo filme dela que a gente tá se recusando a falar o nome há cerca de 20 minutos? Quer falar dele agora ou quer falar mais algo de World's Fair? Não, acho que é isso, né, gente? Sobre trabalhar bem aí o que o filme fala sem spoilers. Eu meio que dei spoiler, né? Mas tudo bem. A gente meio que deu spoiler. Foi mal. Pessoal. Eu esqueci de Sem avisar. entregar tanto assim a prova. Eu esqueci de avisar no início do episódio. Pessoal, vai ter spoilers pra você que não viu nenhum episódio até agora, porque todo episódio eu faço questão de avisar. Se tu não viu os filmes, tu não deveria estar. Não, ouve nosso podcast, mesmo se tu não viu os filmes. Tua experiência não importa, né? O que importa é dar audiência pra gente. Importa os views. Exatamente. I saw the TV Glow. I saw the TV Glow 2024, ano passado. Tu sabia que eu vi 38 filmes de terror lançados em 2024? Que posição desses 38 tu acha que eu coloquei o I saw the TV Glow? 15º. 15º? Por aí. Pera aí. 20º. Mas reassistindo eu colocaria ele um pouquinho mais em cima, assim. Mas 15º você colocaria. Talvez. Mas muita gente ama esse filme, né? Ficou bem famosinho, né? Na bolha dos cinéfilos, né? Do Letterboxd, de novo, né? A gente sabe como é. Mas eu lembro, assim, né? Até bonito um negócio que esse filme, o primeiro comentário dele, o mais curtido no Letterboxd, é de uma moça que é trans e tal, e fala o quanto ela se identificou com esse filme, assim, todas as coisas que ela passou na vida dela. Parece que esse filme contou de uma maneira sensorial, assim, que, sabe, que fez bem pra ela de verdade. E, enfim, eu acho isso muito legal. Mas esse filme, né, da Jane Schoenbrun, que fala sobre um adolescente chamado Owen, que começa a assistir uma série que passava de madrugada, né, algo que é bem identificável pra mim, e vê o vínculo dele com a realidade lentamente desaparecer, né? Jonas, tu não achava que esse filme era um filme de terror? O que mudou aí? Pô, difícil responder essa, né? É complicado, né? Porque normalmente o purista sou eu. Né? Deixa eu pensar. Eu vou dar as palavras corretas pra isso. Tem poucos elementos ali, né, de terror assim mesmo, né? Ele tem aquela atmosfera de que as coisas não estão certas, nada vai dar certo. Estou vivendo um momento de depressão pura enquanto meu mundo colapsa. Mas, pô, sei lá, com o tempo foi passando assim e talvez seja terror. Pô, não sei dizer o que mudou, cara. Essa pergunta foi difícil. Porque é complicado a gente colocar dessa maneira, né? Eu sei bem como é que é, eu já tive que defender esse tipo de coisa também, né? Com gente me perguntando. Mas, enfim, eu acho que existe uma atmosfera opressora ali presente o tempo inteiro. E eu acho que uma mesma história, um roteiro muito parecido, ele pode ser contado de várias maneiras. E esse filme poderia muito bem ser só um drama, mas ele não é, porque a Jane Schoenbrun dirigiu ele de uma forma que eu pelo menos senti uma atmosfera opressiva o tempo inteiro, e o terror analógico tá claramente ali, embora não seja o foco total o tempo inteiro, né? Mas eu acho que esse filme ele trabalha com espaço limiar, né, que a gente falou antes, o tempo inteiro, né? Algumas cenas, como por exemplo aquelas cenas de aniversário onde ele tá num lugar assim completamente vazio, sabe? Isso cara, é creepypasta pura, sabe? Então, eu não consigo não achar esse filme terror. E eu lembro, tipo, do meu jeito purista, né? O Tavares, que inclusive vai fazer um programa com a gente, né? Daqui a algumas semanas. E ele falou, tipo, eu acho que não vai achar que esse filme é um filme de terror. Mas eu acabei achando, sabe? Porque existe esse negócio que quer, sabe? Um negócio presente ali mesmo, sabe? Que é a forma que a Jane Schoenbrun filma as coisas que fazem que isso seja de fato algo feito pra te amedrontar, né? Sim, eu acho também que do gênero, assim, especificamente do gênero, ele também tem essa questão de... Tem bem presente esse filme a questão de confundir mesmo que é a realidade do que tá na fita, né? Sempre tem no gênero essa questão de, pô, o que tá acontecendo aqui é real, é coisa da minha cabeça, sabe? Essa perturbação, assim, de, pô, não tô conseguindo compreender o que tá acontecendo aqui à minha volta e não tô lidando bem com isso, assim, sabe?
Que é uma característica do terror analógico, né? Como a gente tava discutindo. E ele tá bem presente ali, principalmente na série, né? Porque a série ali tem vários momentos onde tem aquela intrusão de sinal, né? Onde os personagens começam a agir de maneira estranha. Então tem toda essa questão de corrupção de nostalgia, né? Até mesmo porque, cara, aquela TV de tubo, sabe? Com aquela paleta rosa aparecendo, sabe? E acho que essa experiência é bem nostálgica pra muita gente. Assim, claro, algumas pessoas vão olhar e não vão nem entender o que é aquilo. Beleza, mas eu acho que pra mim é de fato assustador e que a linguagem do terror tá de fato presente quase que o tempo inteiro durante o filme, né? Apesar de falar sobre um evento dramático, que é a questão da disforia de gênero, né? Que nesse filme, sim, já é um negócio que, embora ainda seja sutil, não é tão expositivo assim, já dá pra entender bem melhor nesse filme do que no filme anterior que a gente falou. E fora isso, eu acho que tem um terror visual, às vezes, que se aproxima até de um terror clássico em alguns momentos, sabe? Tipo, tem uma parte que ele chega em casa e o pai dele, ou não sei se é o pai ou se é o padrasto dele, mas tá em pé encarando ele, assim, sabe? Cara, aquilo me arrepiou todo, sabe? Não sei. Sim. Acho que é, tipo assim, uma corrupção mesmo da nostalgia, né? Porque até o momento que ele... Quando ele já tá adulto, assim, mais no presente, né? Ele vai reassistir a série, assim, a série não tem nada, absolutamente nada a ver com o que ele lembrava, assim, tá ligado? As memórias dele ficaram tão confusas que ele se vê lembrando da série como outra coisa que não tinha nada a ver com o que era na realidade mesmo, né? E você falou, assim, essa questão do pai dele, assim, também tem uma cena que o pai dele, né, tá afogando ele na banheira, assim, tá ligado? Tentando tirar ele a todo custo da televisão. E toda a tensão também na relação que tem entre ele e o pai dele. Uma coisa bem perturbadora mesmo ali. Que é o principal, né? Enquanto ele vê a mãe dele ali como aquela figura de afeto ali, de segurança, né? O pai dele é aquela figura ali que tá sempre relembrando que os papéis de gêneros ali, né? Que tem coisas que meninas podem fazer e coisas que meninos podem fazer, sabe? Essa figura que tá sempre colocando ele, assim, dentro da heteronormatividade, assim, sabe? E falando de novo do roteiro, tipo, essa cena que tu falou do pai dele afogando ele na banheira, poderia muito bem ter sido feito de um jeito apenas dramático, sabe? E de um jeito até perturbador, mas que não remeta a terror, sabe? Mas eu acho que ainda assim tem ali, né? Essa atmosfera toda criada pra assustar, né? Embora seja uma história que caberia muito bem num filme, um drama de gênero mesmo. Tu conseguiu pegar essa mensagem a primeira vez que tu assistiu o filme da questão da disforia de gênero? Então, consegui pegar sim, mas pra mim, na primeira vez, assim, antes de ler sobre o filme e tal, me pegou mais a questão da melancolia adolescente, assim, sabe? Da depressão mesmo. Até porque eu não tinha assistido We Are Going to the World's Fair, né? E pegou bastante a questão da melancolia adolescente, assim, sabe? De você ser um adolescente assim, não conseguir se relacionar com ninguém e não ter amigos e tal, e depressão ali, não conseguir lidar com a sua vida e com as coisas que estão acontecendo, isso tá bem presente ali no personagem também, sabe? E essa parte me pegou mais no filme, assim, na primeira vez que eu assisti. Aí depois, lendo sobre, assim, eu consegui identificar essas questões da disforia de gênero. Mas foi mais a questão do isolamento social ali do personagem, né? Perder a mãe ali muito cedo, não conseguir lidar com isso. Isso me pegou mais. Eu acho que teve uma cena que fez eu me ligar, assim, que é... Eu acho que é a única cena que a Jane Schoenbrun, ela resolve ser um pouco mais expositiva do que, de fato, ela quer passar nesse filme, né? É uma passagem ali onde o personagem, ele se vê com um vestido, né? E ali, pra mim, ficou bem claro sobre o que o filme era, né? Mas, claro, assim, quando... A primeira vez que eu vi o filme, eu não sabia nem o nome do diretor, né? Então, quanto mais, né, que ela era trans. Então, eu acho que ainda assim é um filme que ele é uma boa analogia, assim, mas eu acho que tu ainda requer um pouco de pesquisa pra entender o que tá se passando, sabe? Não parece ser um filme muito acessível. Ou talvez quem seja trans de fato assista o filme e já pegue de primeiro o que ele quer dizer, né? Eu ia falar exatamente isso mesmo.
a gente tem essa vivência mais heteronormativa, né? Acho que a gente não pega, mas eu acho que... Eu acho que pode ser também, mas como tu disse, a gente conseguiu trazer outras interpretações do filme, né? Eu acho que o terror analógico em questão ali, ele consegue te trazer pra outros lugares, né? Como, por exemplo, tu falou dessa questão, né? Do personagem que perdeu a mãe e tal, né? E do outro filme também de antes, que eu pensei, tipo, o mundo da internet, pessoas se expondo na internet porque estão com depressão na vida real, não tem amigos e tal, sabe? Também tem um aspecto de fandom mesmo ali, né? De tipo assim, você gostar muito de uma parada e você se vê muito obcecado naquilo ali e muitas vezes não encontrar pessoas que apreciam aquilo da mesma forma como você, ou você encontra pouquíssimas ali, sabe? A gente que gosta dessas paradas de nicho, né? A gente também se relaciona muito com isso, essa parte do filme, assim, de ter aquelas poucas pessoas que compartilham daquele interesse ali seu e tal, e fazer de tudo pra manter isso vivo ali, de como ser fã das coisas também ajudam a gente a construir relações, né, pessoais, como essas relações pessoais também, apesar de serem para as coisas que a gente gosta ali, podem transformar a nossa vida, né? Tipo, um amigo que tá ali por causa das coisas que a gente gosta, mas na hora que precisa ele vai te ajudar, vai conversar com você e vai ser um caminho pra você se abrir ali também. E um mérito dela, assim, né? Claro, eu falei algo que sou o contrário no outro filme, mas ela trabalha bem com a subjetividade, né? Que no fim das contas é justamente o objetivo da arte, né? Cada um entende da arte o que quiser e tira dessa arte pra sua vida o que bem entender ali. E eu acho que esses finais abertos, né, dela, né? Inclusive nesse filme que tem um final tão aberto quanto o do outro, né? Que meio que mostra o nosso personagem se tornando apenas esse espectro, sabe? Enquanto a amiga dele que apresentou o seriado pra ele meio que se libertou. Inclusive tem um monólogo dela que eu acho muito bom no filme, eu acho muito... Nossa, achei horrível essa cena. Essa cena... Achei horrível. Eu vejo muita gente comentando sobre essa cena, é sempre 8 ou 80. É sempre 8 ou 80. Eu acho muito bom. Nossa, achei horrível. Tipo assim, tava quase dando um skip na cena, assim. Nossa, 15 minutos, assim, de falação. Isso aí. Não tanquei. Isso aí é no final, né? O que eu ia falar do final é que meu principal problema desse filme é com o final, que parece que ela não sabe pra onde ir com essa linguagem, e aí ela que abre mão da linguagem inicial dela, que era um negócio bem experimental, e aí vira ultra experimental, e aí não vai pra lugar nenhum. E aí fica ultra subjetivo, assim... sei lá, simplesmente não deu clique comigo, sabe? Mas no fim das contas eu gosto desse filme. Então eu acho que essa que é a maravilha dos filmes dela, né? Tu sempre vai ter alguma coisa pra falar, mesmo que seja não entendi nada. Eu acho que tudo isso entra dentro daquilo que a gente falou antes, né? Questão de baixo orçamento e tal, de serem filmes iniciantes ali, né? De serem coisas que também estão presas ali a essa linguagem também do terror analógico, muitas vezes acaba limitando também, né? Eu acho que tudo isso acaba passando mesmo, porque... Pô, você vê ele que não tem muita grana e tá aprendendo ainda a fazer cinema, né? E eu acho isso positivo, né? Porque... Mas ao mesmo tempo também mostra uma evolução muito grande do primeiro filme pro segundo, né? É um mundo ali de diferença de linguagem, de fotografia mesmo ali, né? Já é um filme mesmo, né? Já parece mais um filme bem acabado, no geral. Que eu acho que ela recorre muito a simbolismo no final do filme, e isso me incomodou um pouco, porque o filme não tava sendo assim até a primeira metade dele, assim, que foi justamente a parte que eu mais gostei, sabe? Pra mim é a mesma coisa que o outro nessa questão, assim. Ela meio que acabou se enrolando e não soube como fazer o desfecho desse filme e deixou tudo aberto. Claro, eu entendo que filmes abertos existem pra gente pensar e tal, mas eu acho que no fim das contas ficou mal feito e um pouco avacalhado, assim, pra falar a verdade. Mas, cara, é um bom filme, não? Sim, né? Nem todos têm o talento do David Lynch pra fazer as coisas do David Lynch, né? Então, faz parte. Exatamente. Mais algo pra falar sobre a Saw da TV Globo? Não, acho que é isso, né? Achei, igual a gente tá falando mais geral, eu acho que é uma evolução muito grande, assim, do primeiro filme pro segundo, assim. E esperamos ver o terceiro aí, né? O que mais ela vai trazer aí pra gente.
Então, Jonas, vamos falar. Tá preparado pra essa frase? Vamos nessa. Tá preparado pra frase que eu vou falar agora? Só me diz isso. Tô preparado. Vamos falar do melhor filme de terror dessa década. Tá. Eu não estava preparado, agora tu admite. Eu não tava preparado. Dessa década até agora, né, gente? Só passou metade da década. Ainda dá tempo de fazer um outro massacre da Serra Elétrica, algo tão grandioso, né, pra superar. Mas Skinamarink, filme de Meu Deus, não. 2022 de terror analógico experimental dirigido pelo canadense Kyle Edward Ball. A história da produção desse filme é fascinante. Ele era dono de um desses muitos canais de terror analógico do YouTube, né, que eu falei antes, e ele tinha uma peculiaridade que ele pedia para os espectadores deles contar sobre os pesadelos que eles tinham, e ele tentava replicar isso em vários curtas. Genial. Ponto. E aí foi quando ele teve a ideia de levantar um crowdfunding, né, que para quem não sabe é basicamente uma vaquinha, que ajudou a pagar parte desse projeto chamado Skinamarink, que tem como base esses pesadelos que os fãs relatavam para ele. Além de inspirações em creepypastas, e agora eu vou te pressionar, Jonas se inspirou em David Lynch. Ele usou a casa dos pais dele para fazer o filme, que foi onde ele cresceu, né, para reforçar o quanto esse filme é tão pessoal e por isso ele consegue ser tão imersivo. Uma cópia do filme vazou na internet antes do lançamento e isso acabou ajudando muito Skinamarink, porque muita gente já tava falando que era o filme mais assustador que já tinha visto e se tornou um clássico underground instantâneo na internet, arrecadando quase 2 milhões de dólares com um orçamento de apenas 20 mil dólares. O nome dele ele foi inspirado numa música infantil chamada Skidamarink, que é de uma série chamada The Elephant Show, que é um seriado infantil que era popular nos Estados Unidos, no Canadá, nos anos 80. E eu ia dar a sinopse do filme, mas meio que o filme faz a sinopse ficar pela nossa conta. A única coisa que eu consigo falar como certo é que visualmente o filme tenta emular um pesadelo infantil e que tem duas crianças andando por uma casa de madrugada vendo coisas estranhas. O resto é feito para interpretação de cada um, né, segundo o que o próprio diretor já falou em entrevista, e é disso que a gente vai falar agora. Jonas Arnone, por que eu tô tão errado? Não, acho que tá certo, mas melhor filme de terror da década, assim, não sei. Mas tu concorda que é muito bom? Concordo que é muito bom, concordo que é ótimo. Tu cagou das calças? Fiquei com bastante medo mesmo. Viu? Cara, assim, ó... Não lembro, tipo assim, não lembro a última coisa que me deixou tão cabreiro quanto esse filme, assim. Então, tipo, o que todo mundo fala, tá? Não é um filme pra todo mundo. Definitivamente não é um filme pra todo mundo. Isso é fato. E se tu acha o filme uma bosta, né? Eu respeito isso. Porque eu entendo que não é pra todo mundo. Porque tu consegue ver pro filme, olhar pro filme e falar: esse filme não é pra todo mundo. Né? Eu acho que se você acha uma bosta, só é leigo mesmo. Mas tudo bem ser leigo. Não, cara, mas eu acho que não, cara. Porque ele exige uma entrega, sabe? Que essa imersão que ele consegue passar, ele precisa que tu se entregue completamente ao filme, né? E ele precisa de uma certa identificação também, né? Também pela questão de nostalgia que a gente sempre fala, né? Porque, não sei, sabe? Eu tive paralisia do sono e só isso já é o suficiente pra me identificar com esse filme. Claro, não é fácil tu ficar encarando um batente de porta por 10 minutos seguidos. Concorda comigo? Eu concordo, mas ao mesmo tempo acho que treinar a atenção é importante também pra gostar de cinema, né? Não querendo pagar de cinéfilo chato e tal aqui, mas, pô, atenção é necessário também, né? De se desenvolver. É um negócio que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Tem que treinar isso daí também, né? Mas é que bom que tu usou a expressão cinéfilo chato, porque é justamente o Letterboxd que as pessoas falam isso, entendeu? Tipo, não consigo ver esse filme. Dormi. E quer que eu fale a verdade? Eu dormi a primeira vez que eu... É a primeira vez que eu tentei assistir também, eu não consegui, não. Viu? Então, tipo, a gente, cara, vamos não julgar. Pelo menos dessa vez. Dessa vez eu entendo vocês leigos. Não, tô brincando. Mas igual eu falei, ele tem que treinar a atenção, pô. Nem tudo é um TikTok de 10 segundos ali, tá ligado? O que eu vou falar? Eu acho que o mais interessante pra se falar desse filme, primeiramente, é a teoria, né? O que aconteceu nesse filme, Jonas? Na tua sincera opinião. Na minha opinião é o seguinte. Ele cai da escada ali, aí o pai dele chama a ambulância ali pra buscar ele e tudo que tá acontecendo
acontecendo ali na cabeça dele. Tudo que tá acontecendo no filme ali é o momento entre ele chegar no hospital, que ele tá tendo delírios ali, chegar no hospital e basicamente no final do filme ele está morto ali. Acredito que seja isso, e você? Olha, não, foi muito interessante, porque o jeito que tu começou a falar, eu ia te perguntar se tu não leu nenhuma teoria na internet antes de chegar nessa conclusão. Mas esse negócio de até ele chegar no hospital eu não tinha lido ainda. Então, é tipo assim, ele tá naquela EQ, sabe? Naquela experiência de quase morte ali. Basicamente, tá vivendo isso daí. E essa experiência de quase morte ali é aquele sonho febril das coisas que estão acontecendo, né? Ele chega lá no hospital, tentam fazer uma cirurgia com ele, né? Por isso que ele enfia a faca no olho dele lá e tal. E aí, enquanto isso, ele está morrendo, né? No final do filme, que ele encontra aquela parada lá, ele morrendo de fato. Mas também tem bastante outros aspectos, né, do filme, de questão de pais meio que se separando ali, né? Abuso familiar e tal, também dá pra tirar essas interpretações ali. Eu anotei assim, ó, eu anotei duas coisas, tá? Eu anotei a minha interpretação inicial, que foi quando eu vi o filme pela primeira vez sem saber de nada, sem ler nenhuma teoria, e depois que eu li as teorias do pessoal, que eu pensei, isso faz sentido e eu acho que é nisso que eu acredito, sabe? Enfim, minha interpretação inicial. Contei. Essas duas crianças, né, elas sofriam de negligência parental, claramente, assim. Tanto que essa questão dele cair da escada é algo que, claro, não expõe isso de uma maneira muito clara, mas dá pra interpretar isso, né? Uma criança caindo de uma escada, como assim? Não, mas eu acho que ele, inclusive, fala com essas palavras no começo do filme lá, de tipo assim, ele acabou de se acidentar aqui na escada, tem um barulho e tal, né? Não sei se você tá lembrado. Eu lembro vagamente isso, mas não sei. Fala com essas palavras mesmo, tipo assim, ele acabou de sofrer um acidente, que o pai dele fala, né, no telefone. Bom, enfim, mas o sentimento que eu tive era negligência parental e o que fica bem claro pra mim, assim, que a intenção do diretor, né? Inclusive ele já falou isso é a única coisa que ele meio que confirma, que a intenção dele visualmente é fazer um pesadelo infantil, né? Um pesadelo febril, né? Uma paralisia do sono, algo assim, e a interpretação vai de cada um. Mas, de fato, eu nunca vi nada na minha vida que emule tão bem, tá ligado? Tipo, é um absurdo pra mim. E ainda mais um diretor, sabe, que nunca tinha feito nada grande antes. Mas, passando isso, assim, acho que aquelas horas que ele vê o pai dele nesse sonho, sabe? Que ele vê a mãe dele, né? E estão todos falando com muita apatia, eu acho que só reforçam essa ideia da negligência. Só que aí, tipo, eu tava adorando o filme, né? Tava morrendo de medo, sabe? Beleza, isso é um sonho, né? É isso que eu sei desse filme. Esse filme provavelmente só quer dizer isso. Só que no final do filme aparece a seguinte frase que me arrepiou até a alma de um jeito que eu não me arrepiava há muito tempo. Tá escrito assim, ó, 572 dias. Aí eu gelei. Aí eu pensei, não. E a única coisa que eu conseguia pensar, ele não tá nisso aí há 570, sabe? E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Daí foi tipo, boom, sabe? Sabe quando o cara explode a cabeça assim? Cara, não sei o que tu achou desse 572 dias, qual foi tua reação? Porque pra mim... Será que ele não ficou em coma? Será que ele não estava em coma por 50? Esta é a minha teoria. Que é a teoria principal do pessoal também, né? Que o tal do Kevin, né? Que é o menininho e tal, ele cai da escada e esses 572 dias é o período que ele tá em coma até a morte dele no final do filme, que é quando a voz que fala com ele o filme inteiro, né? Aquele bagulho tenebroso, finalmente fala, não, vai dormir agora, sabe? Tipo, como se tivesse dando o tiro de misericórdia nele, né? Pô, finalmente tu vai se livrar disso, tu tá aqui há 572 dias. E faz sentido, assim, porque enquanto ele tá em coma, ele tá sonhando, então faz sentido toda a parte do sonho, faz sentido a parte da escada, né? E a parte da negligência parental também, né? E eu acho que traz os elementos que compõem essa paralisia do sono total, né? Que, enfim, da mãe dele, né? O medo de ficar sozinha, né? Que isso é reforçado o tempo inteiro, né? Tu tá sozinho numa casa escura, os teus pais, eles não te respondem, né? As portas das janelas começam a sumir, os objetos estão super estranhos pela casa, e eu acho que é realmente isso que o filme quer dizer, sabe? E quando eu vi essa teoria, eu fiquei tipo, então
Então é isso, né? Ou pode ser um coma ali, né? Muito um coma de 572 dias, ou tipo assim, 572 dias é o tempo que ele tá vivendo esse ciclo de abuso, ou tipo assim, os pais dele se separando ali, processo de separação ali de 572 dias, tá ligado? Acho que poderia ser É, uma dessas duas opções. não, pior que tem essa teoria, eu até não tinha nem anotado ela, mas eu li também, porque muita gente achou que era, tipo, os pais podiam estar se divorciando e isso era, tipo, a realidade distorcida dele, né, que com a não aceitação, sabe, ele sofrendo por causa disso, sabe, mas é uma teoria que eu prefiro não acreditar, porque eu acho muito mais impactante ele estar preso nesse negócio por todo esse tempo, sabe. Com certeza. E eu até acho assim, ó, tipo, não quer dizer que ele tá 572 dias no sonho, porque sonho é um negócio que não tem o mesmo tempo na vida real, né? Porque tu sonha, tipo, várias vezes durante uma noite, né? Tu sonha, tipo, muito tempo durante uma noite. Tu pode sonhar durante, sei lá, tu pode criar uma história na tua cabeça de um ano inteiro durante um sonho, né? Nem sempre as coisas que acontecem no sonho eles são realidade também, né? E tipo assim, às vezes pode ser pista falsa ali que o nosso próprio cérebro tá criando, tá ligado? Exatamente. E o negócio, cara, uma das melhores coisas desse filme é. Claro, assim, é toda uma experiência sensorial, né? Mas o jeito como as falas, os diálogos são nos filmes, sabe? Eles remetem muito a um sonho, por quê? Porque muitas vezes tu não consegue ouvir o que os personagens estão dizendo, né? E aí tu tem a legenda. E se for parar pra pensar nos teus sonhos, os diálogos também não são algo tão claro assim, né? Mas mesmo assim tu entende, porque é o teu inconsciente. Então, cara, eu acho que é um trabalho genial, tá ligado? Um trabalho genial mesmo, por causa disso. Acho que não só por isso, né? Toda a fotografia também, a forma como a narrativa é contada, sabe? São pequenos pedacinhos, assim, de pequenos pedacinhos de ângulos e de objetos que ele vai mostrando aos poucos, ele vai revelando, né? Trabalha muito com as coisas que são mostradas e com as coisas que não são mostradas ali também. É muito fera a fotografia, assim, bem experimental. E fora a trilha sonora também, né? Não sei se seria trilha sonora e os efeitos sonoros também, sabe? Tudo. Aquele telefone tocando no final. Sim, como os personagens falam assim, meio sempre sussurrando e sempre meio abafado, assim, sabe? É, Narrativamente é muito fera. mas é definitivamente uma experiência, né? Pelo amor de Deus. Queria falar das outras teorias também que o pessoal fala e tal. Pode falar, pode falar. Mas eu não acredito em nenhuma delas, mesmo assim. Mas eu vou falar, né? Caso alguém compactue com isso. Enfim, tem a do luto, que é muito parecida com a que tu falou do divórcio. Só que a única diferença é que os pais deles morreram, não se separaram. E aí isso meio que interrompeu essa realidade normal dele. E aí fica esse universo paralelo na Poderia cabeça. ser também. Eu não cheguei a pensar nisso. Mas eu acredito que seria apenas um dos pais daí, no caso, né? Poderia ser a mãe deles. E aí sobrou o pai, e o pai meio que não tá nem aí pra eles. Também tem a ver. E tem outra também que é muito parecida com a que tu falou, do caminho dele até o hospital, né? Que, na verdade, ele caiu da escada e morreu direto, sabe? Não. Só que esse filme daí é, tipo, aquela consciência póstuma, né? Que muita gente diz que uma pessoa tem e tal. Tem vários estudos falando que, tipo, quando tu morre, é como se um filme da tua vida passasse na tua cabeça, sabe? Tipo, existem estudos que falam isso e seria basicamente esses minutos aí. O filme seria esses minutos na cabeça dele até o desligamento total do cérebro dele, né? Sim, sim. Basicamente, quando tu morre, assim, tu tem uma descarga de DMT, né? DMT seria essa substância que causa essas alucinações e tal. E aí você vê coisas e tal, vai pra outros reinos de consciências e tal. E que poderia também ser essa ilusão, essa alusão aos lugares onde eles vão ali no final, né? Olha só isso, aqui é ciência, hein? E claro, né? Obviamente ia ter essa teoria também, que sinceramente dessa vez eu não acho tão ruim, tá? A teoria da entidade maligna, né? Que tem algo na casa que distorceu completamente a realidade dele, tá fazendo ele viver nesse inferno, assim, nesse loop, né? E
Essa teoria é mais sustentada porque no final tem um shot muito bom, que é só a casa numa vastidão de nada, assim, sabe? A casa iluminada, assim, pela lua e o redor da casa simplesmente não tem nada, assim, sabe? Não sei se tu lembra, é mais ou menos no final do filme. Não tô lembrado, não. Tá, então... Sinceramente. Mas é a única parte do filme que mostra a parte de fora da casa. Mostra a casa no luar, assim, toda escura, assim, ao redor da casa não tem simplesmente nada, assim, é como se fosse um universo paralelo que essa criança acabou entrando, sabe? A única coisa que todas as teorias mais ou menos que concordam é que esse 572 dias é o tempo que ele tá, de alguma maneira, preso naquele local, né? Que eu acho também que não tem muito o que dizer disso, porque parece bem óbvio pra mim, ao menos que, sei lá, tu cria uma teoria que seja meio tosca, assim. Mas eu acho que, tipo assim, se foi inspirado em David Lynch, muitas vezes essas coisas, assim, não invalidam a teoria principal que possa ser, sabe? Porque, tipo, não é que é pista falsa, mas ao mesmo tempo é meio que não prejudica a principal interpretação que você tem ali por causa de um ou dois aspectos. Igual fala assim, que a gente tem que prestar atenção no donut, né? Não no buraco do donut. Olha só. É mais ou menos isso daí. Enfim, o que a gente pode falar mais desse filme, cara? Eu acho que... Vamos falar das cenas mais assustadoras desse filme, né? Que são bastante. Pra ti, o que te pegou mais? Porque eu tenho muito pra falar sobre isso. Pô, pra mim o que me pegou mais é os objetos, tipo assim, mudando de lugar a todo momento, sabe? Igual no banheiro e tal, às vezes a patente tá ali, depois a patente não tá ali. Ou então eles entram num cômodo assim e as coisas estão tudo de cabeça pra baixo, sabe? Sinistro mesmo, os objetos trocando de lugar a todo momento, assim, muito sinistro. A parte que apareceu uma cadeira no teto ali, né? Logo no começo do filme eu já fiquei, opa, isso não vai ser fácil, sabe? Eu achei maravilhoso, assim. Mas, cara, tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo nesse filme que me deixou borrado e de medo. Acho que a voz, né, que, pô, muito bem feita também, né? Essa voz dessa entidade ou da morte falando com ele, sei lá, né? Falando assim, ó, vem pro porão, sabe? Daí tu já fica, não, daí tu já fica, não. E a parte que ele sobe a escada, encontra o pai dele, e aí o pai dele fala pra ele olhar debaixo da cama 2 vezes. Nossa, sim, essa é muito sinistra. E não aí tem começa nada, a conversar né? com a mãe dela. E a parte, ele olha a segunda vez debaixo da cama, tu pensa, tá, eu vou tomar um cagaço agora. Não, tu não toma um cagaço. Aí ele sobe a câmera de novo, tá a mãe ali, né? Bem bela, sentadinha de costa, falando com a voz mais apática do mundo, o negócio mais arrepiante da história. Claro, né? A cena que ele vai pro porão, encontra a irmã dele sem boca e sem olho. E aí sim é um jumpscare, né? É muito sinistro mesmo. Nossa senhora, cara, eu lembro disso aí, cara. Inclusive eu não falei antes, eu acho que da questão das teorias, esse bagulho primeiramente, da irmã não ter boca e não ter olhos, meio que reforça esse negócio da negligência, pô, como se as crianças não tivessem voz, não conseguissem gritar pra ninguém, porque os pais dela estão enfim, seriam as pessoas que elas recorreriam inicialmente, mas essas pessoas não estão nem aí pra eles, então isso meio que seria uma analogia a isso, além das portas e das janelas sumindo, né, que é como se eles não tivessem como fugir disso, porque eles só são 2 crianças, né? Mas voltando às cenas assustadoras, o que mais? A Barbie no teto. A Barbie no teto é um cagaço mais barato, assim, né? Não acha? É tudo sinistro nesse filme, você é louco. Só um cara filmando, tipo, um canto de uma parede, assim, e jogando uma luzinha mínima ali, já é sinistro, tá ligado? Não consigo entender como ele faz isso. Sim, é bizarro. Não foi feito com quase nenhuma iluminação o filme. Nossa. E o final, claro, né? Acho que muita coisa no final ali. Tem muita coisa macabra, assim. Mas o rostinho do telefone, né? No escuro ali, aquilo lá me deixou um pouco cabreiro, né? E depois... É aquele telefone que fala assim, tira o macaco da jogada. Sim. Lembra dele? Não lembro, não. No Toy Story 4? Toy Story 3, Toy Story 3. Isso aí eu não posso falar, senão eu vou perder a credibilidade. Tá, vamos continuar. Eu não vi muito, não. Não fala pra ninguém. Tá bom. E também o final que aparece
a silhueta do rosto, né? Da tal entidade que manda ele ir dormir, assim, né? Que essa cena me lembrou, inclusive, Lake Mungo, por algum motivo. Eu acho que tem uma cena em Lake Mungo, eu acho que é a cena mais famosa do filme que... Mas não quero dar spoiler de Lake Mungo, porque Lake Mungo é muito... Não quero estragar ninguém que tá vindo aqui desprevenido, sabe? Mas, cara, em uma escala, assim, há quanto tempo tu não vê um filme tão assustador? Ah, eu não consigo nem lembrar qual foi o último filme assustador, assim. Deixa eu ler minha lista aqui, só um minuto. Cara, acho que a única a parada que eu fiquei que foi tão assustador tanto assim foi Pulse, sabe? Foi Pulse, aquela coisa saindo do... Fantasminha? É, aquele saindo meio de lado, assim, sabe? Com a cabeça meio virada. Foi a parada assustadora tanto. Esse mês foi, tipo, 2 anos atrás. Off topic, então, aqui. Tem vídeo no YouTube falando que essa é a cena mais assustadora da história dos filmes. Talvez seja. Pra vocês entenderem, né? O quão assustador é Esquina Marim. O que mais fala de Esquina Marim? Além de que é um absurdo. Não, eu só quero que você explique por que é o filme mais assustador da década pra você. O que eu falei não foi o suficiente já. Não, eu quero só saber em comparação ao quê. Boa pergunta. Tipo assim, fala assim, faz uma recapitulação assim de paradas assustadoras da última década e por que Esquina Marim que tá acima. Bom frisar que última década eu quis dizer a década de 2020, não é os últimos 10 anos. Que os últimos 10 anos aí já pega Hereditário, né? Daí eu não quero chegar nesse ponto. Mas, não dizendo que não seja, mas vamos ver, né? Cara, o que teve de assustador nessa década? Eu não Pois é, não teve muita coisa, né? Cabeça. Eu vou entrar no meu Letterboxd aqui, ver o que um segundo. É, tô vendo aqui uma lista, só teve bomba mesmo. Não é uma década tão assustadora assim, né? Tipo, ano passado, por exemplo, teve Oddity, que é um filme que eu achei assustador, mas eu acho que nem se compara com Esquina Marim. Que Smile é um filme assustador, mas também não, sabe? Ainda que Smile é uma cópia barata, né? De vários outros filmes. Pô, cara, sinceramente. Não, é realmente, agora que eu tô recapitulando aqui, provavelmente é uma das paradas mais assustadoras mesmo. É complicado. Pessoal, se vocês não assistiram Esquina Marim, deem uma chance. Se vocês não conseguirem passar dos 15 minutos de filme, vocês podem desligar com a consciência tranquila. Vocês não vão gostar desse filme, não é pra vocês. Mas se Com vocês certeza. conseguirem se emergir neste filme, vocês vão ter uma das maiores experiências sensoriais da vida de vocês. Uma experiência que vai reduzir vocês de volta à criança. Gostou? Minha namorada que tá aqui do lado, ó, ela não consegue assistir um filme 15 minutos sem ver um Rios durante um processo. Eu acho que ela não gostaria de Esquina Marim. Vou tentar fazer ela assistir aqui. Eu não sei porque tu faria isso com ela, né? É muito assustador, né? Ela gosta. Ah, tá, ok. Mais algo pra falar de Esquina Marim, que eu até acho que eu me empolguei aqui. Acho que é isso mesmo. Tá, vamos pro último filme então, né? De longe o filme mais famoso dessa lista, né? Que foi lançado ano passado também. Dirigido pelos irmãos Cairns, Cameron e Colin Cairns. Late Night with the Devil. O que eu posso dizer desse filme, Jonas? Aí eu já... Tipo assim, aqui já tem um orçamento, né? Aqui é diferente. Exatamente. Aqui já parece um filme de Hollywood mesmo, né? Já é outra parada. Cara, fotografia fera, construção de mundo impecável, assim, dentro dos limites, né? Filme bem feito, assim, bem construído. Atuações assustadoras da menininha lá. Tem potencial para ser o próximo ícone de terror. Só o final ali que é meio qualquer coisa, né? Eu falei exatamente a mesma coisa da minha, cara. A primeira vez que eu vi o filme, eu falei, cara, isso pode ser um ícone do terror, sabe? Tipo, é bizarro. Tipo, ela é bizarra. Eu tenho, inclusive, uma conversa de bastidor, né? Que o David Dastmalchian... como é que fala o nome desse louco? David Dastmalchian, né? Que é o protagonista. Ele falou que ela tava no camarim dela encarando o espelho, assim, fazendo aquelas caretas que ela faz no filme, assim, pra treinar, sabe? E era a coisa mais bizarra do mundo. Bom, e dá certo no filme, né? Eu acho bem... Eles têm que dar uma franquia pra ela e fazer Late Night with the Devil 2, Late Night with the Devil 3 e deixar ela brilhar, porque é muito fera. Eu não imagino quão ruim não seria um Late Night with the Devil, mas espero que ela brilhe muito na carreira, sabe? Mas o Dave, né? Eu vou chamar ele só de David a partir de agora, porque esse sobrenome dele é Sem Condições, né? Que faz o apresentador. Eu acho que é o ator mais famoso que já fez qualquer filme de terror analógico, sabe? Ele já fez 200 papéis em
filmes mais famosos, tipo a trilogia do Batman, do Nolan, tipo Belko Experiment, entre outros, né? E eles sempre interpretavam o mesmo papel, que era um demente. Era sempre fazendo um demente. E quando lançou o trailer desse filme, tu vai na página do YouTube, né, do trailer, olha os comentários, tá todo mundo falando, que bom que deram uma chance pra esse cara, não sei o quê, porque esse cara é muito bom, não aguentava mais e sempre fazia o mesmo papel. E no fim das contas, nesse filme ele também é meio demente. Pois Não, é. mas é muito menos do que os outros filmes, de qualquer jeito. Mas assim, eu quero saber de você o que que você acha quais são os elementos de terror analógico que tem nesse filme? Fala pra mim. Eu acho que esse é cara, dos 4 que a gente tá falando, eu acho que é o que mais tem, porque é justamente o analógico do analógico, né? O filme, 90% do filme é gravado naquelas câmeras de tubo dos anos 70, né? É um talk show dos anos 70. Né? Então, eu nem falei sinopse, né? Eu vou falar agora. Que é um apresentador, né? De um talk show da madrugada, né? Pra quem não tá familiarizado com o termo talk show, é tipo o programa do Jô, né? Que passava na Globo de madrugada. Vocês não conhecem esse aí, já não sei mais falar pra vocês. É o Danilo Gentili no The Noite, é um talk show. Enfim, esse talk show ele tá decadente, né? A esposa do cara morre de câncer e tal. E aí ele quer retomar a audiência dele e começa a mexer com o ocultismo no meio do programa dele. E isso começa a dar errado. Até mesmo porque no meio do filme é revelado pra gente que ele tentou fazer a esposa dele continuar viva justamente por meio de rituais e tal. Daí ele se envolveu com o ocultismo e isso desentrelado. Eu acho que esse aspecto de seita, assim, é a pior parte do filme, assim, sabe? Por mais que ele tenha esse objetivo ali, mas fica meio jogado ali. Essa questão da seita, assim, não funciona muito bem pra mim. Mas toda a ambientação, assim, do filme de jornais de épocas, assim, sabe? Tentando emular não só a estética, mas construir um mundo, assim, antigo, bem incrível, sabe? Funciona muito bem. Tirando essa parte de seita ali, você fazer de tudo pra ser famoso, ok, mas será que precisava envolver sacrifícios ali? Pá, não sei. O que você me fala? Cara, assim, eu acho que poderia ter dado certo, tá? Em algum outro tipo de filme, assim, mas isso meio que vai contra o próprio terror analógico, assim, que é pra ser um negócio muito mais enigmático. E eles querem meio que fechar o filme redondinho no final, eu até acho que faz sentido e tal, né? Até por ser um filme muito mais divulgado, né? Um filme hollywoodiano, que a gente falou antes. Eu acho que o problema do filme é que ele, primeiro, tenta ser mais expositivo do que o orçamento dele permite, e segundo, ele tenta ser mais expositivo do que o roteiro dele permite, que é aí que as coisas ficam toscas. Logo no começo, assim, ó, tu já tem uma palhinha do que vai começar a dar errado mais pro final do filme, que é quando aquele, não sei como é que chama, é um médium, é o cara que é latino e tal, né, que ele tá falando com espíritos e tal, no começo do filme, né, o cara que acaba morrendo depois, ele começa a vomitar, um bagulho preto, e isso é, cara, isso é o bagulho mais genérico que existe, sabe, não combina nada, não combina nada com o filme, sabe, e isso já te dá uma sensação, assim, não precisava, assim, mas tá, tipo, o filme, eu acho que o filme te prende do início ao fim, sabe, isso não tem o que falar pra mim, pelo menos, mas essa parte aí já dá um negócio assim, cara, vômito preto é um negócio muito genérico, assim, eu acho que, pô, é um bagulho que funcionou, sei lá, nos anos 70 com Exorcista, sabe, tipo, beleza, não era preto, mas era vômito, assim, demônio e tal, mas, enfim, se tornou genérico conforme o tempo foi passando, né, e genericidade, essa palavra existe, gênero? Existe, aham. Não, cara, definitivamente não combina com esse filme, porque esse filme ele tenta todo o tempo quebrar as regras do terror e tal, né? Ser bem disruptivo e tal, e no fim das contas ele acaba fazendo isso. E aí no final, cheio de efeito, assim, que não precisava, sabe? Que aí torna a experiência muito menos misteriosa e aí fica esse negócio mais expositivo. Foi um negócio que a gente falou muito no último episódio, né? Vários filmes perdem muita força justamente por ter essa exposição, né? Esses efeitos visuais. Eu acho que perde força por não saber como terminar mesmo, né? Também, às vezes tem ideia muito boa ali, não consegue trabalhar tão bem quanto a premissa que você tem ali, né? E acaba caindo muito no genérico, né, mano? Tipo, aquela bagulho de seita ali, volta a falar, ficou muito jogado mesmo, assim, não é muito bem trabalhado. O que eu falei, né? O último programa a gente discorreu isso, assim, que a exposição pra mim acabou fazendo ele perder muita força de um filme que era bem promissor, mas dito isso, cara, eu gosto desse filme,
como eu falei antes, ele tem um ritmo muito bom mesmo, assim. É um negócio que não te deixa entediado. Eu acho que a Ingrid Torelli, né, que eu não falei o nome dela, que é a guria, né, que tá possuída e tal, né. Eu acho que ela tá maravilhosa nesse papel. Eu acho que ela merece muita coisa daqui pra frente, justamente por causa desse papel. Eu acho que ela vai se tornar um ícone de terror. Muita gente gostou e, principalmente, esse filme vai ser muito importante pra disseminação do terror analógico no geral, né, que era um gênero até então desconhecido, não tinha tido nenhum filme mais mainstream e acabou tendo esse que acabou sendo muito falado mundo afora, né? Embora os fãs chatos do Reddit sejam contra esse filme justamente porque é muito mainstream pra eles. Eles são muito descolados pra isso, né? Meu Deus, são as pessoas mais chatas da história do planeta Terra. O bom é que tu só tá falando pelo que eu falei aqui, daí vai lá ver, não é nada disso. Mas enfim. Não, com certeza é. Tenho certeza que é. Mas é uma comunidade complicada, assim. Eu acho que no final do filme, eu não falei ainda, tem a mudança de câmera, né? A mudança do formato tira aquela câmera analógica que tá filmando como se fosse de fato um talk show dos anos 70, né? Que a imagem é quadrada, né? Não é aquela imagem de cinema que hoje a gente tá acostumado, a imagem digital. E justamente vai pra uma imagem digital, assim, que meio que simboliza essa quebra na transmissão pro pensamento do protagonista, assim. Só que pra mim esse método meio que ele acaba tentando mostrar que a realidade tá se misturando com a ficção, sabe? Ele tenta fazer um jogo assim inteligente que pra mim fica muito estranho e acaba não funcionando. Eu até gosto a primeira vez que eles trocam pra câmera digital, assim, porque mostra, não, beleza, agora ele tá contextualizando a gente de um jeito que eles não mostrariam na câmera, né? Tá mostrando, sei lá, os pensamentos do protagonista, alguma coisa assim. Mas no fim das contas acaba misturando tudo, no fim fica uma mistura de elementos ali que eu não gosto. E é o final que todo mundo fala, né? Não adianta, tipo, todo mundo que não gosta desse filme é porque não gosta do final. Eu acho que como o filme tem um orçamento maior e tal, assim, né? Eu acho que é difícil não gostar dele, né? Tem esse apelo mais mainstream, mas muitas vezes genérico. Eu acho que só não gostando mesmo, só não vai gostar mesmo quem tem mais essa síndrome de sou underground demais pra curtir as mesmas coisas que os brasileiros médios. Cara, eu não tenho mais tanto pra falar desse filme, a não ser que ele é um filme muito efetivo quando ele não tá sendo contra-intuitivo, né? Que é essa exposição que ele faz. Pois é verdade que falar de filme que é bom, assim, apenas bom ou apenas muito bom se você forçar muito é difícil, né? Porque, pô, tudo funciona ali, né? Então as coisas que não funcionam são poucos, então fica difícil de arranjar muita coisa pra falar. Exatamente. Era isso de Late Night with the Devil ou tem mais algo pra falar? Acho que era isso. Tem mais alguma coisa? Eu tô de boa. Eu acho que minha opinião sobre esse filme é bem breve mesmo, porque as coisas que eu não gosto nele estão bem claras. O resto todo eu gosto. Então vamos pro ranking? Vamos pro nosso ranking. Quarto lugar, Jonas. Não são 5 filmes? Então, pra ti são 5, pra mim são 4, né? Vamos fazer o seguinte. Verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente ranqueia os 4 e depois tu fala onde tu colocaria. Não, eu já vou então o Landlocked é o último, então. Tá. Com então, certeza, já fica em quinta. Então, aí agora a gente vai. Tá, beleza. Então vamos fazer o nosso 4. Quarto lugar pra ti, Jonas. Quarto lugar eu fico com o World's Fair. Eu tava com uma grande dificuldade, porque pra mim tem 3 filmes que eu gosto dos 4 que eu assisti, né? Mas pra mim 3 deles são mais ou menos do mesmo nível, mas eu acho que eu vou ficar com o World's Fair também. Terceiro lugar pra ti? Terceiro lugar eu fico com o I Saw the TV Glow. I Saw the TV Glow também. Segundo lugar, Jonas? Segundo lugar eu fico com Skinamarink. Não é possível. É possível. Não é possível. Segundo lugar pra mim é Late Night with the Devil. Vamos ter que discordar dessa. Primeiro lugar, Jonas? Primeiro lugar eu fico com Late Night with the Devil. Skinamarink, claro, o primeiro lugar, não só dessa lista, como da década inteira. Né? Só explicando assim a minha opinião, é que eu acho que, pô, assim, Skinamarink é aquela experiência e tal, né? Um negócio assim, muito único, né? Uma parada diferente, mas acho que assim, filme por filme, assim, sabe? Não que seja, tipo, por ter mais orçamento e tal, e
por ter uma direção menos experimental, assim, por ter uma construção de mundo que eu acho muito fera, assim, eu acho que eu vou ficar com Leonardo entendeu? Porque no final é mais filme mesmo, assim, sabe? Mais filme, assim, de Hollywood que a gente já tá acostumado e eu acho que traz essa visibilidade, assim, também pro mainstream do gênero. Você não foi muito underground da tua parte, mas vamos passar, né? Desculpe. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha namorada, Marcela, aqui, ó, que tá escutando a gente, pros meus amigos Rafael e Gregory. Se eles chegarem a escutar esse podcast, e pra galera do grupo do Bolão. Eu vou mandar um abraço pro pessoal que eu tava no aniversário, né? Que é os meus amigos de Três Cachoeiras, né? Que infelizmente eu fiquei muito bêbado e tive que me retirar. Um abraço pra galera de Três Cachoeiras. É o pessoal mais bolsonarista do mundo. Vamos Então, lá, tá em casa então. parece que sim. Então tá, ficamos por aqui então com mais um episódio. Daqui 15 dias nós voltamos com outro assunto super interessante pra vocês. E era isso pela minha parte. Tchau, até mais. Um abraço, pessoal. Tamo junto.